Vamos falar um pouco então sobre endogamia. Então veja aí, nós temos uma população e nós temos duas pessoas que parecem não ser aparentadas, que vão se casar, mas mesmo assim a endogamia delas não vai ser zero, porque eu posso ver que se eu voltar algumas gerações, elas terão algum ancestral comum. Isso vale praticamente para qualquer pessoa do planeta, para qualquer situação, já que nós somos de uma mesma árvore. Se tivermos um acasalamento entre indivíduos aparentados, é possível que um fruto desse acasalamento tenha dois alelos idênticos por descendência. E essa é a razão da endogamia. Se nós voltarmos para aquele exemplo inicial das duas pessoas que não são aparentadas, por ser da mesma árvore, então a endogamia delas sempre será diferente de zero, ainda que possa ser irrisória. Esse coeficiente de endogamia é chamado de F, e ele foi pensado por um cara fantástico chamado Silverwright, que, dentre outras coisas, pensou no coeficiente de endogamia, que é a probabilidade de que duas cópias de um gene em um indivíduo sejam idênticas por descendência de um ancestral comum. Então, a fração de decréscimo na frequência de heterozigotos que resulta em um aumento das frequências dos homozigotos. Na endogamia, eu vou ter mais homozigose do que eu esperava. E essa é a fórmula do Silverwright. F de x. Então, somatório. Esse meio aí diz respeito à probabilidade que nós temos de passar um alelo para frente. Esse FAC aí diz respeito àquela endogamia que já está presente no ancestral comum. K é o número de ancestrais comuns. N1 e N2 são as linhagens paterna e materna até o ancestral comum, o número de passos que eu vou ter nessa linhagem do pai até o ancestral comum. Então vamos tentar utilizar aí esse FAC, é importante lembrar que ele nem sempre vai ser calculado, porque nem sempre eu tenho informações genealógicas para poder calcular essa endogamia. Então vamos lá utilizar a nossa fórmula de f de x para poder tentar chegar ao resultado para o coeficiente de endogamia para y. Então, nessa família, A, B, C, D, E e Y são aparentados. E nós podemos perguntar qual é o coeficiente de endogamia de Y? Qual o f de Y? Então, Y, qual seria o coeficiente dele? Primeiro, ver quem é o ancestral comum de Y. Quem seria esse ancestral comum? Será que é o ancestral comum? Não. É o pai ou a mãe, mas ele não é ancestral comum. Será que o D é ancestral comum? Não. D é pai ou mãe. Não seria ancestral comum. E o A seria? Não, ancestral de D, mas ele não é ancestral de E. Então, nos sobrou o B, que dá para você ver pelos caminhos aí, dos traços, que B ele pode chegar por D até Y e pode chegar por E até Y. Então, o B, nesse caso, é o nosso único ancestral comum. Então, o nosso f de y, nosso cálculo do coeficiente de endogamia, seria igual ao somatório de A1, que é y, até o único ancestral comum que tem, K, que é o B. Meio da fórmula, que é a probabilidade de você passar um alelo para frente, elevado a 1, mais o número de passos do pai até o ancestral comum, mais o número de passos da mãe até o ancestral comum, multiplicado por 1 mais a endogamia já existente, já que todos são aparentados por pertencerem à mesma árvore. Então, quem é o ancestral comum de Y? Nós já sabemos que é B. Podemos, então, fazer o cálculo do coeficiente. Vejamos.
Imagine que E seja o pai e D seja a mãe. Então, nós temos que levar em conta a distância de E até B, que é um passo. Então, vamos colocar na formulazinha lá. 1. A distância agora de D até B, que é da mãe até o ancestral comum, um passo. Então, ficou muito fácil. Se nós verificarmos agora qual o coeficiente já existente no ancestral comum, então o exercício não nos dá essa informação. Então, nós não temos como saber. Nesse caso, nós vamos ver o coeficiente mínimo de endogamia e não o coeficiente total de endogamia. Nesse caso, consideraremos, então, 0, por desconhecimento. Então, se eu tenho uma fórmula que multiplica 1 mais 0, é tudo multiplicado por 1. Então, obviamente, essa parte da fórmula ela não nos interessa, poderemos tirá-la desse cálculo. Só será útil quando nós tivermos informações sobre o coeficiente de endogamia do ancestral comum. Então, nesse caso, f de y vai ser igual a meio elevado a 1 mais um passo que é do pai até o ancestral comum, mais um passo da mãe até o ancestral comum, e essa conta vai dar meio elevado a 3, que é igual a 1/8. Portanto, nós temos 1/8 de endogamia para y, em relação ao seu ancestral comum. Vamos agora para uma outra situação. Aquele era um caso de meio-irmãos e agora é um caso de irmãos completos. Dá para ver aí que N e O são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e que geraram P. Então, vamos ver qual é o coeficiente de endogamia de P? Qual que é o F de P nesse caso? Do mesmo modo, imagine que O seja o pai e que N seja a mãe. L é ancestral comum, assim como M também é ancestral comum, porque tanto de L nós chegamos pelo lado do pai e da mãe até o P, quanto pelo lado de M nós chegamos até o P, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então, nossa fórmula vai ser utilizada de uma forma diferente dessa vez. F de P vai ser igual, então, ao somatório de A igual a 1, que é P, até a quantidade de ancestrais, que é 2. Então, nós vamos repetir a fórmula 2 vezes, daí para frente. Ok? Prestem atenção, isso é bastante importante. Aquele 2 lá diz respeito, então, ao número de ancestrais comuns. Meio, que é da fórmula, 1 mais o número de passos do pai até o ancestral comum, número 1, mais o número de passos da mãe até esse mesmo ancestral comum. Mas como nós temos agora 2 ancestrais comuns, nós vamos repetir isso, então, 2 vezes. Isso tudo, obviamente, em cada um deles, multiplicado por 1 mais o coeficiente de endogamia já existente no ancestral, que nesse caso também é desconhecido. Se é desconhecido, então o que nós vamos fazer vai ser substituir esse coeficiente do ancestral por 0. Já que ele é desconhecido. 1 mais 0 é igual a 1. Então, toda essa parte de trás da fórmula vai ser multiplicada por 1.
Então, ela não nos interessa, ela não gera qualquer variação. Logo, a gente pode facilitar nossa conta tirando essa parte da fórmula, já que a ancestralidade ela não é conhecida e nem o coeficiente de endogamia antes do ancestral comum desse heredograma. Então, a fórmula vai ser simplesmente meio elevado a 1 mais 1, que é o número de passos do pai até L, mais 1 do número de passos da mãe, mais meio, a mesma coisa, para o outro lado do outro ancestral, tanto para o pai quanto para a mãe. E o resultado, então, dessa conta vai ser 1/8 mais 1/8, simplificando, dá 1/4. Isso demonstra, então, que o coeficiente de endogamia ele é mais forte entre irmãos completos do que entre meio-irmãos que nós vimos anteriormente. Então, quanto maior o grau de parentesco, maior o coeficiente de endogamia e maior a probabilidade de formação de homozigotos. Então, como consequências, nós temos que a redução da variabilidade genética dentro de linhas endogâmicas e aumento da frequência de homozigose. E 2, impede o ganho genético decorrente da seleção, por causa da redução da herdabilidade. Então, a herdabilidade no sentido estrito, ela é igual à variância genética dividido pela variância ambiental, ou traduzindo isso, é a parte da variação fenotípica que pode ser atribuída à variação genética, que pode ser passada de uma geração para outra, e quanto mais homozigota for essa população, menos variância genética ela tem e menor é o valor de herdabilidade. Então, isso interfere no ganho genético de melhoramento, por exemplo. Além disso, ainda tem a depressão endogâmica. A depressão endogâmica ela é muito importante em herança quantitativa, que é a maior parte das informações que nós temos em genética, porque ela está associada com a queda gradativa do desempenho de características poligênicas. Então, ainda sobre a questão da homozigose, o aumento da homozigose pode, por um lado, aumentar a frequência de características deletérias indesejadas, como, por exemplo, é muito comum no casamento entre parentes, dos problemas genéticos decorrentes, mas também ela pode ser uma estratégia de obtenção de homozigotos para genes favoráveis em melhoramento genético. Então, tem que ser levado em conta tanto aspectos positivos quanto negativos. Então, nós podemos pensar aí numa balança em que eu posso ter um aumento da endogamia, uma redução da endogamia. Então, aumenta a endogamia, eu reduzo a variação genética genotípica, eu aumento a quantidade de homozigotos, tá? Enquanto quando eu reduzo a endogamia, eu tenho uma redução da quantidade de homozigotos. Ok? Tá? Então, é isso aí. Muito obrigado. Um grande abraço.